We're talking away. I don't know. A série de The Last of Us finalmente chegou ao seu fim. Depois de 9 episódios, muito tempo de espera pelos fãs e aquela coisa, aquele comentarista semanal. Eu fiz vários reviews também aqui, vai ter ranking ainda dos episódios, então tudo isso culminou, né, nesse review que a gente vai falar. Eu tô aqui com o Mal também, e eu e ele a gente vai falar se valeu a pena essa série de The Last of Us da HBO, se foi uma boa adaptação, o que faltou e também o que a gente pode esperar, baseado no que nos foi dito aí pela série, do que a gente conhece do jogo, o que a gente pode esperar para a próxima temporada. Então, se você quiser ver tudo isso, vem comigo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Millennial Pop, meus queridos Millennial Poppers. Meu nome é Gustavo Rainho e antes de qualquer coisa, se você gosta de The Last of Us ou outros conteúdos de cultura pop, aqui a gente tem um monte, então não esquece de se inscrever, tocar o sininho pra ficar sabendo quando esses conteúdos saírem. A gente já tem muitos, se você gostou de The Last of Us e caiu nesse vídeo, tá? A gente fez review dos episódios 3 até o 9 toda semana. Então tem aí também, vai ter ranking dos episódios, então já fica ligado aí com tudo isso. Também comenta aqui o que você achou da série, o que você acha que faltou, dá like, compartilha o vídeo se você gostou também. E cara, pra começar a falar, o Mal tá aqui comigo também, né, pra começar a falar sobre The Last of Us da HBO, você acha que The Last of Us é algo que vale a pena ser adaptado? O que você achou? Você achou que valeu a pena essa adaptação de The Last of Us? Cara, valeu muito a pena. Era quase um sonho, assim, sabe, ver isso, porque a Naughty Dog, né, que é a criadora do jogo... Sim, desenvolvedora. Desenvolvedora do jogo, ela é muito cinematográfica nos jogos dela. Sim. E ela já faz um formato de cinema, sabe? E quando eles anunciaram a série, sempre tem aquele... Você sempre fica meio com medo, né, porque a gente não tem uma história muito boa com a adaptação de games. Mas eu acho que dessa vez eles tiveram uma coisa diferente, porque eles colocaram pessoas no projeto que gostam do jogo, colocaram o criador do jogo. Não só gostam muito do jogo, né? Então tiveram cuidado, mandaram pra HBO, que a HBO gosta de fazer produção grande, a HBO não faz produção pequena, né? Sim. Então, esse é o diferencial dessa série, que eu acho que começou no ponto de partida certo, sabe? Eles começaram direito. Sim. Eu acho que pra mim, antes da série... É claro, é o que você falou, eu acho que tem muito desse estigma, né, com adaptações de videogame e com razão também, porque a maioria das adaptações que a gente teve até agora foram falhas, né, foram ruins de algum jeito, ou não foram boas adaptações, no geral, não souberam adaptar, ou aquele conteúdo, né, o filme ou série é um lixo, né, o que acontece na maioria das vezes, principalmente se você perguntar pros fãs de Resident Evil, né, que de sofreram muito. De tudo que foi lançado, não tem nada que se salva. E só vai indo coisa pior. Então, obviamente, eu acho que depende muito. E aí o que você falou da HBO é real. Porque se fosse uma outra produtora de conteúdo que se você quiser contratar a gente, pode contratar, eu faço publi. Por isso que eu não cito nomes. Mas se fosse outro streaming pra pegar essa série, eu já não sei se ia ter o mesmo sucesso. Eu acho que a HBO, de verdade, talvez era a única. Ou Apple TV, que é muito boa também na sua qualidade de produção. Mas uns outros aí iam meter uma tela verde em tudo, iam fazer... Ia ficar bem ruim, de se agradecer que não tem ainda pra... né? Tá, falou o nome. É isso. mas é bem isso, assim, porque a HBO é o que você falou, ela não... Eu acho que era um projeto que tinha tudo pra dar certo, né? Então, ele já tem uma base... Porque você pega, por exemplo, o jogo do Mario, que é um jogo, tipo... A história tá lá... plataforma, sabe? Mas por ser um jogo de plataforma e tal, é muito difícil você trazer aquilo pra uma história, né? Contar uma história com isso. A gente vai ver se vai dar certo no filme do Mario, né? Mas The Last of Us já é uma história. Você poderia só assistir as cutscenes do jogo, né? Então, de um ponto de partida, eu acho que fica um pouquinho mais fácil de você adaptar. Eles têm uma linguagem muito mais cinematográfica, uma linguagem que a gente já tá acostumado a ver no cinema, nos programas de TV, nas séries, né? E aí, por isso que é mais fácil, a base já é mais fácil de se adaptar. Mais sólida, né? Mais sólida, isso. A história é muito boa. Não é que nem você pega, por exemplo, vamos adaptar Gran Turismo. Sabe? Que é tipo um jogo de corridas com nenhuma história, tipo... É aquela coisa simples, assim. Aí você vai ter que inventar um monte de coisa e talvez o fã não goste. Mas The Last of Us já tem a história lá. E a história é uma das melhores dos últimos anos, assim, facilmente. Então, pra mim, era uma que começou já certo.
Ele já teve a HBO, que é uma produtora que a gente sabe que não... ela erra de vez em quando, mas é muito pouco comparado às outras, né? E ela tem um cuidado muito forte com o que ela tá fazendo, o envolvimento do Neil Druckmann. O nível de produção também é muito alto. Não, a gente já vai falar também dos cenários e tal. O Craig Mazin, que fez a ótima minissérie da Chernobyl, né? Pra HBO também, voltou pra trabalhar em The Last of Us. E aí a gente tem o casting de Joe e Ellie, né? Que também... Muita gente ficou com o pé atrás, mas acho que agora não tem... Só quem é muito chato tá criticando ainda, né? Muito se especulou sobre quem seriam os atores escolhidos. Porque pra começar, né, uma curiosidade é que The Last of Us, quando foi anunciado que seria adaptado em live action, não foi anunciado como série, foi anunciado como um filme, que foi descartado, né? Eles iam contar o filme numa... Ainda bem, porque a chance de ficar ruim ia ser muito grande. Eles iam contar a história do primeiro jogo num filme só. E aí, você traz ele como série, uma outra linguagem, eu acho que é muito de se explorar, sabe? Você consegue explorar muito melhor esse mundo que é gigante, né? The Last of Us. Então, e aí com o casting que eles escolheram, que foi bem assertivo. É isso. E pra mim, é outra coisa. E aí, claro, isso só antes de começar, né? E muita gente ficou com o pé atrás por causa da Bella Ramsey também. Mas eu acho... A gente fala um pouquinho mais dela, mas eu achei ela fenomenal também nessa série. Assim como o Pedro Pascal. E isso você pode ver nos meus reviews também, que eu falei por muito tempo sobre eles, né? E outra coisa também é que a HBO não só tem muito cuidado na criação, na direção, né, no roteiro, mas também nos cenários. E pra mim... The Last of Us não seria nada sem os cenários. Eu acho que se tivesse fundo verde, você não ia ver os atores tão envolvidos naquilo, né? E eu assisti o making of da série, né? E eles falam muito, tipo, nossa, aquilo parecia real, sabe? Os caras construíram a fachada do prédio, colocaram os musgos lá, sabe? Tipo, tudo aquela coisa que faz The Last of Us, que é uma marca registrada, assim, de The Last of Us. E eles fizeram muito bem aqui, né? Os cenários são impressionantes. É perfeito, cara. E falando sobre a Bella Ramsey, eu acho que a única crítica que eles tinham antes, quando ela foi anunciada... Era a aparência, né? Era a aparência, que não parecia. Mas, cara... Mas se você quiser ver cosplay, vai na CCXP, Exato, né? cara. É uma coisa que já dá pra cravar agora com o The Last of Us, que assim, cara... Se a aparência não é uma coisa essencial pro personagem que altera a história... Não tem o porquê ser tão fiel assim, sabe? Sim. Sei lá, se não é o Miles Morales, que muita história dele tem ligado com o fator dele ser negro, não importa a aparência da personagem, sabe? Sim. Então, a Ellie não... Ela ser ruiva do cabelo... do olho verde e tal, ter sardas, não afeta nem nada na história, sabe? E aí eu acho que o que você tem que focar nesse caso, na maioria dos casos, em todos os casos, na verdade, é na atuação. A Bella Ramsey, ela soube incorporar a Ellie, ela virou a Ellie, pra mim, ela é uma outra Ellie. E isso é palavras da Ashley Johnson, que eu também, eu me envolvi no... Da Ashley Johnson, do Neil Druckmann, sabe? De todo mundo envolvido na produção. O criador do jogo falou que ela é uma nova Ellie. Então, assim, se o criador falou, né? Quem que sou eu, quem que é você, sabe? O Zezinho lá de Campinas falou que a Bella Ramsey não parece a Ellie, agora não, sabe? agora tem que trocar, cara. Agora tem que trocar... E aí a gente vai falar um pouquinho mais da segunda temporada também, mas muita gente falando, tem que trocar a Bella Ramsey e tal. Cara, seria uma burrice de tamanho, assim, gigantesco. Seria dar 3 passos pra trás, assim, de uma vez, assim, cara. E eu acho que se fizessem isso, você ia, pra mim, ia me colocar um pé atrás pra segunda temporada, se decidissem trocar a Bella Ramsey. Com certeza, cara, porque você perdeu toda a conexão que foi construída com a Ellie e entre a Ellie e o Joel. Com essa Ellie, né? É. E assim, The Last of Us, né, foi uma série que foi amada por muitos, a grande maioria das pessoas amou, lá no IMDb tá com 8.9, amada assim, por nota muitos altíssima. e odiada por poucos. Só que aí muita gente ficou... eu acho que assim, eu acho que hoje é muito uma crítica sobre a internet no geral. Mas eu acho que as pessoas tiveram muita dificuldade em simplesmente entender que The Last of Us é uma boa série. E aí tem muita gente querendo caçar erro, caçar defeito. E isso eu não tô gostando muito. É coisa da internet, assim, não é nada muito culpa da série. Mas é um fenômeno que tá acontecendo bastante, assim. Sim, exato. É que eu acho que... Tipo, não tem problema você criticar, não tem problema você falar, isso poderia ser melhor. A gente até já criticou um pouco algumas coisas da série. E vamos criticar aqui também, porque sempre é um review tiver, completo. Mas, cara, poucos os erros, sabe? É quase procurar uma agulha no palheiro, assim. Você vai achar, óbvio que tem... Tudo bem, talvez seja um pouco exagerado o exemplo que eu dei, mas ela erra pouco, sabe? São poucas as coisas que eles precisavam corrigir. Uma das coisas perfeito. Eu tava com muito medo quando eu assisti, porque eu conheci o material base, eu conheci o material base esse ano. Eu joguei The Last of Us Parte 1 e Parte 2 no comecinho do ano, e eu fiquei com um pé atrás porque
Porque eu conheci, então eu já me envolvia com a história, eu já conhecia aqueles personagens, então eu fiquei muito me perguntando, será que The Last of Us é uma boa série? Ou será que é só uma boa adaptação? Será que eu tô gostando de ver porque eu já conheço os personagens? Ou será que esses personagens realmente têm um efeito, sabe? Tipo, será que na série o Joel também é muito bem construído? E pra mim, revendo a série, eu acho que isso fica claro pra mim. Tipo, não, é uma boa série também. Sim. É uma boa narrativa também. E eu super concordo, cara. Eu acho que é uma boa série. Eu assisti 2 vezes também, igual você. E cara, eu tento fazer o exercício de esquecer do jogo pra poder assistir a série e ver se ela me entrega. É muito difícil, né? E ver se ela me entrega 100% da experiência, mas nunca vai entregar. E aí é até bom pra vocês que não jogaram o jogo, só assistiram a série, comenta aí pra vocês como é que foi a experiência, se realmente ficou tudo bem isso claro, é uma coisa sabe? que eu pesquisei, eu olhei no Twitter, assim, pra ver a galera falando, porque eu realmente quero saber. Então, se você não jogou nem o jogo 1, nem o jogo 2, enfim, comenta aqui o que você achou, principalmente o jogo 1, né, que é o que é adaptado aqui. Comenta o que você acha, né? Se você prefere, se você gostou da experiência vendo a série, se você acha que podia ter sido melhor, se você achou uma boa série ou se você achou a série mais mediana, assim, e tal. Porque tem muito desse afeto, né? Por você ter jogado o jogo, já tem um afeto prévio com todos os personagens, E né? não dá pra desligar, é impossível desligar. É impossível desligar. Mas eu acho que, analisando friamente, assim, eu acho que foi uma boa série, sim, no geral. Eu achei que... É isso, tipo, tem uma coisa que acontece que é o seguinte. Acho que é bom, vamos pulando um pouquinho para as partes que a gente não gostou tanto, porque eu quero abordar também um pouquinho da crítica que eu vi das pessoas lá fora. Claro. Eu não sei se você viu, mas teve aquele texto lá, eu acho que era no episódio... Enquanto tava tendo o episódio 6, episódio 7, a série já tava acabando. E aí o Omelete lá publicou um texto falando, foi puta polêmica lá no Twitter, falando que, um desabafo de uma pessoa sã que não tá gostando tanto de The Last of Us, sabe? Que aí era uma pessoa falando que The Last of Us falhava como série, né? Era um crítico lá do Omelete, a crítica do Omelete, falando que ela não tava achando que The Last of Us tava sendo uma boa série, porque ela nunca tinha jogado o jogo, então ela não tinha esse afeto todo. E aí criou toda aquela coisa, só que ela falou uns pontos que eu achei que são até interessantes, porque a narrativa da série, ela vai como a narrativa do jogo, né? Porque é meio como se cada episódio fosse meio uma sessão de jogo, assim, né? Um capítulo de jogo. E aí, tipo, claro, ela usou como crítica, mas eu não acho tão ruim assim, porque a série, ela se trata como meio que um road movie, né? Você chegar de ponto A a ponto B e aí desenvolver a jornada dos personagens no meio. E aí, como isso, eu acho que eles mandam muito bem, né? Eu acho perfeito, né? É óbvio que tem até... Tem umas partes que você sente o capítulo assim, porque eles chegam numa cidade, tem um certo grupo como você sente, né? Você conhece o personagem no começo do capítulo e The Last of Us repete isso vários episódios, que a gente pode falar aqui, né? O 3, o 5, o 8, são personagens que você conhece, o 7 também, né? Você conhece esse personagem no episódio e ele morre nesse mesmo episódio, sabe? Você desenvolve a história dele inteira e aí ele morre. Muita gente achou isso meio desperdício. Meio setado, né? Então assim, você... É basicamente é quase uma fórmula, assim. Você chega na cidade, aí você vai conhecer aquele grupo de personagens, aí eles vão viver altas confusões lá, e depois eles vão pra outra cidade, aí outro grupo de personagens. Assim, eu entendo que algumas pessoas podem não ter gostado disso, eu até acredito que realmente pode ter ficado repetitivo, ou de alguma forma as pessoas já podem ter sentido que era meio previsível, mas não me incomodou. Não me incomodou porque eu acho que a história de cada um era bem, bem diferente, os personagens eram bem variados, bem diferentes. Então, pra mim é isso que pega. E é por isso que porque eram personagens que eu sei que não são, mas muito realistas, sabe? Cada um tinha a sua história, tinha o seu passado, tinha o seu jeito, tinha a sua maneira de lidar. E por isso que eu acho que não ficou cansativo, nem repetitivo demais, sabe? Sim, pra mim é perfeito, eu concordo plenamente com o que você falou aqui. E pra mim acaba sendo isso mesmo, é uma série em que esses personagens novos que a gente encontra, sem ser o Joe e a Ellie, né? Tem a Marlene, tem a Tess tá do lado do Joe, aí depois tem o Bill e Frank, que tem a história separada, aí tem o David no episódio 8, que é o vilão. Então tem, tipo, personagens diferentes, cada um com a sua personalidade. E se você conseguiu se emocionar no final, é porque a série fez um bom trabalho, né? Desenvolvendo esse personagem em 1 hora, assim, sabe? Então, eu acho legal também. Eu entendo realmente a crítica. E aí eu acho que é uma das únicas críticas, né, na verdade, que tem mais assim, que é algo que eu vi algumas pessoas falando. Porque, querendo ou não, é a mesma coisa do episódio do Mandalorian, por exemplo. Lá no começo da série, você via lá
ele... preciso disso. Aí vou até um planeta, pego aquilo, tem a jornada, acaba o episódio. E é meio que a mesma coisa aqui. Vai até lugar, conhece tal pessoa, passa por uma jornada, a pessoa morre no final, continua a jornada. E aí pode ficar meio repetitivo, mas eu acho que eles conseguem escapar um pouquinho disso. Mas sabe por que eu acho que não falha como série? Porque série é isso, é episódio, cara. É episódio por episódio. E por isso que eu acho que foi uma decisão acertadíssima deles descartarem ser um filme pra ser um episódio. Se fosse isso num filme, aí eu acho que ia ficar cansativo, porque ia ser tudo de uma vez condensado. Porque a cada 10 minutos alguém você ia conhecer, você ia ter que apressar e ia morrer. Isso, ia ser tudo isso condensado em 2 horas. E em série, isso não fica repetitivo, sabe? Às vezes eles até dividem a história de um arco de personagem em 2 episódios, o que dá uma condensada, dá pra você conhecer, se aprofundar mais os personagens. E por isso que eu não acho que fica repetitivo. Se fosse em filme, ia ficar difícil. Eu acho que ia ser difícil de ficar melhor do que foi na série. Então, por isso que eu acho que ela tá no formato de série, cara. Tem os acontecimentos daquele episódio e eles vão fechar ou nesse ou no próximo. Outra coisa que muita gente falou de crítica também é que a série, no total, principalmente o Gaveta, assim, que eu vi no Twitter, falou bastante, o Miguel do Piuí também, que a série é muito apressada, né? Que a série se apressou em alguns momentos e tal. Aí eu concordo. A galera citou mais o episódio 8 e o episódio 9 nesse sentido do apressado, né? O que você acha disso aí? Eles dão atenção pra muitas coisas interessantes, mas eles também correm com outras, sabe? O episódio 3 é lindo, mas eles dão muita atenção pro Bill Frank, ao mesmo tempo que eles não dão atenção pro arco do David, que eu acho que podia ter sido melhor, maior, sabe? Podia ter sido mais interessante. O Joel se machucando podia ter sido... o momento que antes de acontecer isso, que eu achei o intervalo entre o Jackson e o Joel se machucando, podia ter sido mais alongado. E é estranho, porque, né, no começo eles deixam rolar, eles deixam com todos os detalhes do mundo, com todo o tempo que eles querem gastar em algumas coisas, e em outras que também são tão importantes quanto, ou às vezes até mais importantes, eles parecem que estão correndo, sabe? Tipo, caramba, tá acabando o tempo, sabe? E eu não acho que... Eu acho que podia ter sido melhor trabalhado. E eu acho estranho também, porque eu não sei se teve tanta interferência. Tipo, parece que o Craig Mazin e o Neil Druckmann, eles tiveram meio que liberdade total do que fazer, eu acredito que não ter sido estúdio. Eu acho que foi decisão deles mesmo. Foi na hora mesmo. de trabalhar mesmo, de pensar melhor no que eles podiam ter balanceado no tempo ali, sabe? Porque eu vi que tudo meio era decisão deles, assim. Eles estavam muito envolvidos, né? É o que eu falei, se eles quiseram fazer o episódio do Bill Frank ter 1h15, fizeram. Se eles quiseram ter o episódio final com 40 minutos, fizeram, sabe? É muito do que eles queriam adaptar, né? E aí eu acho interessante isso também. E a última crítica, talvez a maior e uma que eu concordo, poucos infectados. É o mundo de infectados. O mundo acabou por causa dos infectados. E tudo bem, você pode até vir dizer aquele comentário que tá tendo muito na internet afora, que a série é sobre pessoas e não sobre os infectados. Que tem gente até falando de zoeira, é a mensagem que o jogo quer passar, né? Eu concordo, eu super concordo, mas o mundo acabou por causa dos infectados. Cadê os infectados desse mundo? O mundo virou do avesso, sabe? E se você for olhar friamente, a gente vê infectado no episódio 1, né? Tô enganado. A gente vê no episódio 1. No episódio 1, no episódio 2. No episódio 3, não. Mais ou menos, assim, mas não conta. Não conta. No episódio... Episódio 4, não também. No episódio 5, muitos infectados. Episódio 5, muitos. A melhor cena de infectados. Episódio 6, não. Aí o 7 tem. O 8, não. E o 9 tem. Você olha, você fala friamente, você olha, 5 dos 9. Mas desses 5, quais cenas são realmente satisfatórias, sabe? Até porque teve a do episódio 2, a do 5 e talvez a do 9, que eu gostei muito da mãe da Ellie, mas né? mesmo assim, você pode dizer, foi um infectado só, sabe? Então, assim, parece que, assim... o mundo apocalíptico do The Last of Us, se pá, você encontra infectado. O problema são as pessoas, né? Mas... tinha vários, eu não vou mentir, tem alguns momentos que me incomodaram, porque tipo, é basicamente eles andando e só andando, assim. Já passou muito por aqui? Não tem infectados? Geralmente não, Tá procurando quem, então? gente. E podia ter uns infectados atrás, sabe? Não muitos, uns 2 ou 3, assim, e eles
tem que ser urgente, sabe? Dá até mais senso de urgência, sabe? Às vezes parece que eles são muito calmos, sabe? Só andando, né? Vamos caminhando. Não, tem que ter um senso de urgência, sabe? Isso eu senti em várias cenas. Era boa porque você tava desenvolvendo os dois no formato do diálogo, que é muito legal também. Mas ao mesmo tempo eu acho que faltou. Até no episódio 5, eu lembrei, enquanto eu tava assistindo, eu falei, nossa, isso me incomodou. Porque eles falam, tipo, vocês passaram por tal cidade? Aí ela, sim, tava cheia de infectado. Porque tipo, não mostrou, sabe? Porque não mostrou um pouquinho, sabe? Então, eu achei... realmente assim, essa pra mim é a grande crítica, a maior crítica que eu tenho nessa série. E a mais justa também, acredito. E a mais justa. Até porque, pra quem jogou o jogo 2, o jogo 2 ele tem uma mensagem muito mais forte do que o primeiro, né? Que o negócio é os humanos. Tem menos infectados, menos cenas tão marcantes, assim, de infectados quanto o primeiro. O primeiro tem várias, assim, bem legais. Então... O que eu quero dizer com isso? Se fosse a hora pra fazer várias cenas de infectado, era pra ter feito agora. E não teve. Mas... Se as pessoas dizem que essa primeira temporada é sobre as pessoas e não sobre os infectados, o segundo é muito mais. Sim. Mas a gente vai falar do segundo mais com spoilers e tal, mais pra frente aqui do vídeo. Mas aí é isso, assim, de críticas eu realmente acho que para aí, né? Porque o resto eu achei bom demais, assim. Eu gostei, o peso narrativo... Fora os aspectos técnicos, o som, a cinematografia, a trilha sonora do Gustavo lá é perfeita, assim, mais uma vez. Sinceramente, erro técnico, eu não lembro, assim, de cabeça, eu não consigo pensar. Não teve uma cena... Eu vi gente falando meio mal da direção da série, mas eu não concordo. Não concordo, eu acho que ele tem muita... Eu acho que tem uns episódios mais inspirados do que outros... Mas eu não consigo pensar em uma falha técnica assim que eu lembro, assim, sabe? Eu gosto que eles escolhem mais os efeitos práticos do que o CGI. Sim. O que é maravilhoso. Porque principalmente na maquiagem, que se não ganhar um M de maquiagem, acabou. Os infectados são maravilhosos, eles são iguaizinhos, estão incríveis, sabe? Os cenários são maravilhosos, que a gente já falou que tem CGI nos cenários, óbvio que tem, não tem como fazer coisas gigantescas. Principalmente o fundo, assim, mas você vê eles interagindo com o cenário, isso é muito bom. Isso é maravilhoso, e eles adaptam muito bem. Se você quem jogou o jogo vai ver ali e vai falar, cara, é a mesma coisa, cara. Parece o mesmo lugar. E quem não jogou o jogo, só assistiu a série, joga o jogo que você vai viver a série, cara. Sim. E deixa eu perguntar, você preferiu episódio semanal ou maratona? Que a gente viu dos dois jeitos, né? A gente viu... Eu tenho o meu claro. Semanal, sempre. E eu concordo, cara. Eu sei que muita gente prefere maratonar, mas eu acho que o peso das coisas é mais forte no semanal, né? Porque ele conta aquela história, você absorve a morte de um personagem e você fica meio que sofrendo por uma semana até você ver uma nova história. E quando você faz na maratona, parece que é tudo muito jogado, assim, na sua... Às vezes você não sente tanto, porque você tá sentindo uma emoção agora, já é o próximo episódio, você sente outra emoção, e aí eles te dão tempo pra você sentir tudo que eles querem passar, sabe? E eu acho que é isso que vale. Você sente a morte da Tess, você sente a morte do Henry, você sente tudo, cara. Você sente o Bill e Frank, o a história do Bill e Frank, tudo assim. Frank, você sente o peso do que a Ellie fez com o David. Então, assim, eu gosto porque é um tempo pra você digerir, sabe? Eu gosto muito desse impacto e eu gosto da cultura do hype, né? E o episódio semanal, ele sempre vai gerar mais a cultura do hype. Pô, a gente ficou de janeiro até março só falando sobre The Last of Us. A gente teria parado de falar de The Last of Us faz muito mais tempo se tivesse lançado de uma vez, cara. E aí tem outra coisa também interessante que eu tenho até anotado aqui. Antes da gente começar a falar mesmo da próxima temporada, segundo jogo e tal... Qual foi pra você a melhor participação de um ator que tava no jogo? Porque a gente tem alguns. A gente tem a própria Marlene, que ela faz a Marlene no jogo também. Ela tá aí como Marlene. O ator que faz o Tommy, ele fez o amigo lá da Kathleen no episódio 4 e 5. Acho que foi a que durou mais, né? Porque ele aparece bastante. Ele aparece em 2 episódios. Tem várias falas. Troy Baker, que faz o Joe no jogo, tava no episódio 8. Como James, e a Ashley Johnson... tá no episódio 9 como Ana, mãe da Ellie. Qual que foi o seu favorito aí? Cara, não tinha pensado nisso, eu não tinha Eu gostei elencado. muito que eles incorporaram, inclusive, porque muitos jogos, a própria Ashley Johnson falou disso no podcast, né, de The Last of Us, que ela fala que, normalmente, quando você faz uma adaptação de videogame, os dubladores ficam meio, tipo, no jogo, sabe? Eles estão lá no jogo e são meio ignorados. E o Neil Druckmann fez questão de colocar eles na série e eu achei isso... É uma gestão... De chefe muito bom, cara. Eu adorei. Cara, é um carinho, né? Você mostra um carinho por quem deu vida à primeira adaptação que te tornou possível a série. E eu vou citar um pouquinho mais uma coisa. O próprio Neil Druckmann falou que ele ficaria arrasado se o Troy Baker ou a Ashley Johnson não concordassem
no casting do Pedro Pascal e da Bella Ramsey, sabe? Se eles não gostassem, ele provavelmente teria trocado também, porque a opinião deles importa muito pra ele também. E eu acho isso incrível, cara. Isso envolve demais, cara. E, cara, eu não tinha pensado qual que tinha sido a minha participação preferida. Eu gosto muito do Troy Baker, sabe? Apesar dele fazer um papel bem menor, óbvio, né? Ele não é mais protagonista. Mas eu gosto muito dele, eu gosto muito da Ashley Johnson. Então, eu acho que eu fico entre os dois. A participação deles eu acho que é a que eu mais gosto. A Marlene eu não vou contar tanto, porque ela repete a personagem dela. Então, sim, justo. Ela refaz o personagem. Mas eu acho que ela manda bem de novo, ela é né? ótima no jogo, ela é ótima na série. Mas não muda muito. Inclusive a história dela é que é menos readaptada, né? A dela é literalmente o Ctrl-C, Ctrl-V do jogo pra série, né? Sim. Pra mim é isso também. Eu acho que fica por aí. Eu gostei muito da cena da Ashley Johnson. Pra mim, acho que talvez seria a minha favorita, né, dessas aí. Eu gostei muito que o ator que faz o Tommy também, ele teve muito espaço. Ele teve 2 episódios, e os 2 episódios ele aparece bastante. É até surpreendente. Mas é isso, queria fazer esse pequeno joguinho aí. Ele é o que morre pro Baiacu de um jeito igualzinho do jogo também, que é bem legal, que é a cabeça sendo arrancada e tal. Sim. E agora eu vou dar aqueles 5 segundos pra gente falar com spoilers do segundo jogo. Ou seja, o que a gente pode esperar da segunda e provavelmente terceira temporada, né? De acordo com o Neil Druckmann, a gente já vai falar sobre isso também. Mas é isso. Take me. Tá bom, então, vamos falar sobre o segundo jogo, sobre essa segunda temporada. Primeiro que tem que ser mais de uma temporada, né? Eu falei isso A lá. não ser que a temporada tenha 20 episódios. Isso, quando tava lançando o primeiro e o segundo episódio, eu falei pra você que eu achava que o segundo jogo não cabia numa temporada só. Ou eles faziam uma temporada muito mais extensa, o que eu acho que não é assertivo. Ou eles dividiam o que parece que... Mas é ruim fazer uma temporada de 20 episódios, né? E 18. parece que é o que vai acontecer, né? Vai Sim. acontecer deles dividirem, o que eu acho que é uma decisão acertadíssima. O segundo jogo, ele é mais intenso, ele é maior e, cara... Ele depressão por 20 mais semanas, dramático, né? Bem mais dramático, bem mais intenso. Cara, tem algumas coisas que eu tenho pra falar. Minha mente tá bem cheia, assim, de pensamento sobre o segundo jogo. Porque, primeiro, acho que os episódios 6, 7 e 8... eles meio que confirmam que a Bella Ramsey tá tranquilíssima pra ser a protagonista da temporada. Graças a Deus. A gente tava com medo porque, realmente, o peso que tava na Bella Ramsey não era brincadeira. Cara, se eu fosse ela, eu não aguentava. Porque a gente teve que não só aguentar nerdola chato durante esse tempo todo, nerdola chato ainda falando pra mudar a atriz, que vai... Nossa, não tenho nem o que falar. Mas, principalmente, que ela tava ainda meio que fazendo o teste dela pra interpretar a Ellie no próximo também, né? Pois é. E a gente vê que ela manda bem no humor, a gente vê que ela manda bem no drama, e a gente vê que ela manda bem assim como Ellie no geral. Então, cara, pra ela mim, não falha nessa primeira temporada, ela não teve falhas, cara. eu tô... realmente assim, eu tô tranquilaço pra Ellie. Eu acho que ela vai mandar muito bem. Eu não sei até que ponto o Joe vai morrer, né? Não sei se vai ser logo no começo. A gente já pode dizer isso, que a segunda parte dessa história, né? O The Last of Us Part 2, ele é sobre consequências. Sim. Então, as consequências do primeiro jogo, a consequência da decisão do E a Joel. gente pode falar um pouquinho do final também, porque o final... eles se mantiveram igual, eles não quiseram mencionar nada da Abby, não quiseram falar nada da Abby, o que eu acho bom também, beleza, se eles quiseram... Ok, eu acho bem legal. Se eles querem repetir isso também é tranquilo, mas é legal que assim, o que o Joe fez é igual, porque eu tava com medo disso, deles mudarem alguma coisa, mas não faz muito sentido, porque o que acontece no primeiro é muito base pro segundo. Sim, o segundo depende totalmente do final do primeiro. Então não tem como você fazer o segundo sem fazer o primeiro, e pelo visto eles vão querer contar a mesma história. Eles falaram que vão mudar alguns aspectos mais chaves, assim. Igual eles mudaram no primeiro, né? E eu quero ver o que vai ser. Mas eu acho que o cerne da história vai ficar igual, então eu não vejo muito problema porque também. se você for ver, né, o segundo jogo, a primeira hora, o Joel morre. Sim. O que é... Primeiras 2 horas, né? O que é muito... Primeiras 2 horas é o que eu gosto de chamar de terror dos nerdola, porque acontece tanta coisa. É super corajoso e dá super medo também, porque, cara, você vai perder o Pedro Pascal no primeiro episódio da sua série. Ele aparece de novo em flashbacks, né? Sim. Mas não é a mesma coisa. Mas não é a que mesma maravilhoso, coisa. os flashbacks do segundo são todos muito acertados, mas é o Pedro Pascal. E outra coisa, né? 100% do tempo lá. E outra coisa também, essa série a gente tem... Na segunda temporada a gente pode esperar, e a terceira também, um papel mais forte do Tommy. E eu adorei o personagem do Tommy também. Perfeito. E agora que eles colocaram que ele vai ter um filho, ele vai abandonar o filho dele pra vingança, Eu provavelmente. gosto dessa adaptação que eles fizeram, porque no jogo ele não tem filho, e agora
bota mais peso ainda. É só o casamento, porque, mas como eu agora é o disse- casamento e o filho. Como eu disse, o The Last of Us Part 2 é sobre consequências. Então até o Tommy sofre algumas consequências sobre as decisões dele no segundo jogo. Sim. E agora com o filho, eu acho que pesa ainda mais, cara. Não tem como você não pesar, né? E eu gosto muito lá do 6º episódio porque ele já coloca uma fundação dessa relação do Joe e do Tommy e que vai ser muito importante Pro futuro. Pro futuro, né? Pra segunda temporada. E outra coisa, eu tenho dó de quem vai interpretar a Abby, infelizmente. Porque ela não vai ter paz, ela vai ter que passar por isso. Espero Cara, que ela não tenha rede social. Cara, a atriz, né? Desculpa, a atriz não, a modelo facial, porque tem o rosto da Abby, Sim. já sofre até hoje ela sofre por causa do segundo jogo. E, cara, o papel dela é fenomenal. Só que eu posso falar, não só eu tenho medo eu tenho medo pela atriz, né? Mas claro, eles são preparados pra isso. O Neil Druckmann tá cagando pra quem critica também. É o que eu acho isso muito bom. Mas eu tenho medo, eu vou ser sincero aqui, eu tenho um leve medo deles não conseguirem. Porque assim, o que eles fazem no segundo jogo é inacreditável. Eles matam um dos personagens favoritos de todo mundo na primeira hora, e eles te fazem jogar como a pessoa que matou ele, e te fazem não só isso, como você Gostar dela, jogando, se importar. gostar, se importar e perdoar ela, Cara, entender. Isso é um absurdo, porque Eu não sei se eles vão conseguir porque fazer tem isso de uma novo. timeline de quem jogou o jogo totalmente aberto, sem tá com a mente fechada. Tem uma timeline. Primeiro você odeia a Abby com todas as suas forças. Depois você fala, tá, tudo bem, ela não é uma pessoa tão ruim assim. Depois chega no momento que você perdoa ela, e tem um momento que você tá com medo por ela. Você não quer que nada de ruim aconteça com essa personagem, sabe? E... Eu tenho, assim, eu confio pela primeira temporada o que eles souberam fazer, mas eu tenho medo deles não conseguirem fazer, porque assim, isso é o coração do segundo jogo também, a Abby. Então, se eles não souberem fazer isso, a temporada desmorona. É porque tem muita gente que diz que a Ellie é a protagonista do segundo jogo, mas não, é dividido quase igualmente entre Ellie Eles e vão Abby. ter que acertar muito. Eu tenho um leve medo, porque o segundo jogo é muito bom e tem várias coisas que eu quero ver no live action, mas eu tenho medo deles não conseguirem captar a mesma coisa que eles fizeram no jogo. E aí, se eles não fizerem isso, a temporada inteira vai por água abaixo, porque ela é um pilar, assim como a Ellie, né? Mas a gente não adianta eu sair criticando agora ou com medo agora, porque isso é coisa mais pra frente só torcer pro também. futuro e confiar no Neil Druckmann Mas é um na desafio enorme. Sim. Porque eles vão ter que acertar em cheio de novo. Na atriz, que nem eles fizeram com todo mundo aqui dessa série. Então, é isso. E eu desejo muita sorte, muita luz pra atriz que vai fazer a Abby. Sim. Porque vai ter que ser muito forte, mais forte do que a Abby né? Fisicamente. Sim. Você vai ter que ser mais forte na cabeça, porque vai vir muita gente chata. Se com a Ellie teve, com a Abby então, nossa. Não quero nem ver, cara. E a Ellie é uma das personagens que a galera mais gosta, né? Então, Imagina e ainda assim a atriz... que a galera é dividida, né? Perfeitamente. Então, sobre o segundo jogo também... fala, eu não sei se você já falou a sua teoria, né? Fala a sua teoria pra cravar num vídeo aqui do Millennial Então, Pop. vamos lá. Se essa teoria for assertível... Já tá meio encaminhada, né? Já comecei acertando já, ó. A minha teoria é de que o jogo, de que a série, eles vão dividir mais ou menos como eles dividiram o jogo mesmo, né? Que Sim. metade do jogo você joga com a Ellie, metade do jogo você joga com a Abby, e no final quase que intercala entre as duas, né? Porque eu acredito que a segunda temporada vai ser focada na Ellie com a Abby de vilã, e a terceira temporada vai ser focada na Abby protagonista, com a Ellie meio que de vilã na perspectiva da Abby. Porque o segundo jogo é muito sobre perspectiva, e se eles fizerem esse jogo na série, vai ficar muito doido. Aí eu acho que vai ter uma chiação da galera, porque se a Abby vai ser a protagonista do terceiro, a galera vai falar, a Abby, a vilã vai ser a protagonista, e a Ellie vai ficar quase que de escanteio. E aí no final... E aí vem o verdadeiro desafio. E aí no final da terceira temporada eu acredito que vai intercalar entre as duas, que aí não vai ter nem vilã, nem heroína. Nem herói, sim. Só vai ser The Last of perspectivas. Us. Só vai ser The Last of Us, vai ser tudo cinza, cada um tem seu ponto de vista, as duas fizeram merda, e é isso, cara. E, você E só as vai duas se torcer, perdoam, né? E você só vai torcer pra nenhuma delas morrer e é tenso. Cara, perfeito. Essa teoria eu acho muito boa e começou a se concretizar já. E é difícil de fazer, porque falar é fácil, mas fazer isso que eu disse é bem complicado, cara. Como é que você vai botar a vilã de protagonista e fazer a pessoa gostar dela, né? É o que eles fizeram no segundo jogo. Sim, é que eu acho que assim, essa primeira temporada ela teve aquela coisa, a gente falou de alguns errinhos. Eu acho que eles até têm um pouquinho de errinho de não criar muito, não explicar muito a Fedra, os vagalumes. Concordo. E eu acho que isso, e principalmente esse conflito entre eles, né, que eles explicam bem pouco.
E aí eu acho que isso vai acabar... Acho que na segunda temporada nem é tão importante. Tipo, é importante, mas é mais na primeira. Ele se mostra mas mais a primeira forte. pedra quase que não aparece no segundo jogo. Mas é os vagalumes por causa da Abby, né? Mas a gente realmente, tipo, eu acho que essa oportunidade eles acabaram perdendo também. Era uma outra coisa que eu tinha deixado anotado aqui. Os vagalumes do segundo jogo já estão extintos, né? Porque o Joel fez o favor de matar quase todos, né? Exatamente. Deixou sobrar alguns ali. O máximo que tem é no episódio 7, né? O Left Behind, que mostra a Riley e a Ellie como dois, né? Um é da Fedra, outro é dos vagalumes, e aí tem esse... Mas não explica muito, não explica o que aconteceu. A não ser que eles queiram meter a Fedra no segundo jogo, mas eu acho que não, porque no segundo jogo, basicamente, não tem Fedra, né? Os inimigos são outros, o inimigo agora é outro, né? Você vai conhecer a tribo dos Serafitas, que é outra religião que eu acho uma vertente muito legal também. Sim. De uma religião que foi criada depois do Apocalipse. Mas o foco mesmo é a Wolf, né? Que é uma organização tipo Jackson. Só que de outro canto ali, eles têm outros costumes, eles vivem num estádio, que é muito da hora também. Agora eu quero ver o que eles vão fazer direitinho aí pra... Eu espero que eles expliquem um pouco melhor. E também o Neil Druckmann já falou que a segunda temporada vai ter mais infectados do que a primeira. Sim, agora, provavelmente que a série se provou com um sucesso, talvez eles até aumentem o orçamento com essas coisas, consigam fazer mais cenas de... Eu não acho que o orçamento é de problema em nenhum jeito, vai confiar mais também, acredito, pela eles vão ter uma confiança. Porque, desde o primeiro episódio a audiência só subiu de The Last of Us, então... Cara, subiu... a audiência se manteve grande em até dias difíceis, né? Dia de Oscar, dia de Super Bowl. Dia de Super Bowl. E o dia do Oscar, inclusive, foi a maior audiência da temporada. Então, isso é uma doideira. E, cara, realmente pra finalizar aqui, uma pergunta que tá todo mundo fazendo no Twitter, e aquela coisa que eu acho muito curioso. Quais cenas você quer ver da segunda? Que você fala assim, isso é imprescindível. Essa cena tem que estar na segunda ou na terceira temporada, enfim. Bom, não precisa falar da morte do Joel, porque não tem como não fazer sem ter essa. Mas eles já chuto aqui que eles vão fazer igualzinho. Sim. Não acho que vai ser... Mas uma cena que eu acho que é um desafio do design de produção, pra não ficar muito irrealista, mas eu quero ver, é a cena, quase que a cena final, que é a última briga entre a Abby e a Ellie, porque ela é tão poética, essa cena. Sim. Eu não vou me aprofundar tanto, porque a gente vai se aprofundar no futuro, quando lançar. Sim. Mas é uma cena onde... Parece fácil, mas eu acho que é difícil fazer isso ficar real. Porque é uma cena que não tem praticamente nada, só tem água. Água e 2 barcos, né? Água, 2 barcos, e eu acho que essa cena é tão linda e ela é tão... Seria foda se a primeira cena da série fosse o barco lá. Seria muito foda. Que nem quando você liga o jogo, né? Seria pela primeira vez. Muito foda. E eu queria ver, né, até pra eles provarem que vai ter mais infectados nessa segunda temporada, a primeira cena com a Abby, né? Quando você joga a primeira vez com a Abby, que é a Horda, né? Que tem quando ela infectado Joel, pra caramba, sabe? E aí o Joe e o Tommy salvam ela lá. Cara, pra mim, tem mais alguma? Tem mais alguma também, a cena do teatro, né? Porque é uma das cenas mais importantes, que é quando o jogo ele resolve ele virar... muda, né? Você tá jogando com a Ellie, você fala, caramba, já tá chegando no final, e aí porque a Abby aparece pra confrontar ele, e aí você fala, chegou no final. Mas aí o jogo muda e você vira a Abby, volta uns dias pra trás, e aí você mostra como é que foi o dia da Abby até chegar naquele momento que elas se encontram, e tem o confronto do teatro, que aí acontece muita merda, tem o Tommy sendo atacado, tem um personagem ali que... né? Enfim. Eu tô muito curioso pra ver como vai ficar o personagem do Tommy no final. Eu acho que ele tem potencial também pra subir muito. Eu acredito que eles vão, inclusive, deixar ele mais presente na história, porque no segundo jogo ele tá presente lá, mas você meio que tá atrás dele o tempo todo e você nunca encontra ele direito, né? E eu acho que no segundo jogo eles vão engrandecer esse personagem, e o Gabriel Luna é um bom ator, a gente já conhece alguns trabalhos dele, e ele tem capacidade total de fazer um Tommy ainda mais grandioso do que o jogo. Sim. Pra mim, eu tenho as cenas clássicas que são flashbacks. Pra mim, o flashback do aniversário da Ellie, dela indo lá com os dinossauros, linda, e aí cara, depois com a exposição dos foguetes, é ótimo. Essa cena tem tudo pra emocionar muito, principalmente depois que o Pedro Pascal morrer na série, né? E pra mim, uma das melhores cenas é a conversa do Joe e da Ellie, que conversa final. Eu não acho que eu consigo te perdoar, mas eu posso tentar, né? Alguma coisa assim. Cara, é lindo, né? Porque, puta que pariu, até me emociona, porque você acha que que o Joe morreu com os dois brigados, e aí você mostra que, não, a Ellie tava disposta a tentar continuar, sabe? Sim. Essa relação dos dois que é muito forte, sabe? E vai ser muito legal... Porque a partir de agora, a relação do Joe e da Ellie, se eles decidirem manter
a mesma, não vai ser igual a gente viu, né? Os momentos doces, né, dos dois acabaram. Porque agora a gente vai ver, e eu acho genial disso do jogo, que ele vai pouco a pouco te contando o que vai acontecendo. E é triste. A gente descobre que a Ellie descobriu, né, que ela confrontou o Joel e que ela descobriu a verdade. Porque a gente sabe que a Ellie não acreditou tanto, mas ela decidiu confiar no Joel. Mas ela não porque quando o acreditou jogo tanto. acaba, ela claramente não acreditou naquela mentira que o Joel contou. Só que aí depois a gente descobre que ela até descobriu a verdade. E aí Ela confrontou ele de novo. A gente acha que realmente ali acabou. Só que aí não, a gente vê que eles dois já tinham tido uma conversa, que é aquela cena do violão lá, que é muito foda também. Cenas do violão, Take On Me, aquela coisa toda, também muito boa. E, cara, eu quero ver Jesse, eu quero ver Dina, eu quero ver Abby, eu quero ver o Tommy, eu quero ver... Lev também. A gente não teve muito da relação do Tommy com a Ellie, né, nessa primeira temporada, mas no segundo jogo é uma coisa que é muito forte. E aí eu acho que também dá pra ter um espaço legal aqui. Porque a Ellie se importa bastante com o Tommy também. E aqui se você olhar só a primeira temporada dessa série, você fala, eles se conhecem, né? Sim. Mas eu acho que tem muito potencial também, até porque tem o flashback que o Tommy aparece, eles também podem aproveitar pra unir mais os dois também. Eu tenho só coisas boas assim pra pensar sobre a segunda temporada, pra esperar sobre a segunda temporada. Mas é isso, cara. O que você acha sobre The Last of Us, assim, no geral? Que nota você daria pra essa primeira temporada? Cara, eu sou muito... Vamos fazer aquele geralzão antes de acabar. Cara, eu sou muito feliz de ser fã desse jogo e poder curtir essa série, sabe? Sinto muito porque não pude curtir, porque a Ellie não era igualzinha. Eu curti Já pra falei, caramba. se quiser cosplay, vai na CCXP. Você vai encontrar vários. Se não achar lá. na CCXP, vai na San Diego Comic Con. Em algum lugar você acha. Sinto muito porque não pude aproveitar o máximo. Eu consigo aproveitar o máximo possível que essa série pôde me proporcionar. E pra mim a série tem um belo 9,5. 9,5? Eu dou uma nota 9. Eu acho que teve os seus pequenos errinhos, principalmente com as coisas dos infectados, que eu acho que é um ponto mais chave. Por mais que eu não concorde com a galera falar, se tivesse mais cena de infectado, porque essa falta de cena de infectado parece que sinônimo de essa vacina não é tão urgente quanto é no jogo. Eu não concordo totalmente com isso, porque a gente vê esse sentimento da Ellie querendo ajudar as pessoas, ela querendo fazer a vida dela ser importante. Mas pra mim, assim, de resto, uma excelente narrativa, excelentes personagens. Eles conseguiram mudar um pouquinho os personagens, mas ainda deixar a essência deles lá. Foram aprovados pelos dubladores também, o que eu acho isso muito legal. Pedro Pascal, mais uma vez, conquistando a internet. Ele é ótimo como Joe. Acho que eu não consigo pensar num Joe e numa Ellie melhores que os dois, sabe? Que o Pedro Pascal e a Bella Ramsey. Sem ser, claro, o Troy Baker e a Ashley Johnson, mas aí é no jogo. E provavelmente se eles fizessem na série não ia ficar tão bom, sabe? Então eu acho que assim, o que eles fizeram aqui tá ótimo. É quase perfeito. Eu dou uma nota 9, talvez até, sei lá, 9.2, mas aí... tá aí no 9.3 também pra mim. Pertinho do 9,5, mas ainda não isso. Por enquanto foi a série que eu mais gostei no ano, facilmente. E provavelmente vai acabar no meu top 3, assim, no final do ano, porque esse ano tá cheio de série boa também. As próximas temporadas tem potencial pra chegar no 9.9, né? Porque nada é perfeito. Se fizerem realmente assim, se eles adaptarem direitinho, tem chance de virar mais uma vez um novo clássico, a segunda e a terceira temporada. Mas é isso, eu queria agradecer você, agradecer o Mal também aqui. Esse é o fim, por enquanto, dessa jornada nossa de The Last of Us. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou desde o terceiro episódio até o 9º. O canal começou assim, cara. O canal começou, o primeiro vídeo foi o review do terceiro episódio. A gente vai fazer ranking também ainda, mas esse é realmente o vídeo final, assim, né? O review final da série, que é uma coisa que, assim, a gente gostou muito, a gente se envolveu muito. E eu fico muito feliz de ter essa oportunidade também de falar sobre essa série e sobre esse jogo aqui. E obviamente, quando tiver segunda, quando tiver terceira temporada, Quando tiver trailer, a gente vai estar Quando tiver trailer, a gente vai estar reagindo. Tudo isso a gente vai estar aqui com vocês. Notícias, você pode também seguir a gente nas outras redes sociais, que a gente vai estar falando sobre tudo aí. Mas enfim, não esquece de se inscrever no canal, tocar o sininho. Se você gosta de outros conteúdos da cultura pop também, que aqui a gente abrange um monte de coisa. Também não esquece de comentar o que você achou dessa temporada, tanto os erros quanto os acertos. E aí também, claro, sendo respeitoso com todo mundo. Se você já jogou o segundo jogo, coloca aqui, spoiler, mas eu acho que eles podem fazer isso. Qual cena você acha que não pode faltar na segunda ou na terceira temporada? Comenta aqui também. E é isso, cara. Muito obrigado aí pela atenção. Vejo vocês na próxima e tchau, tchau. If I ever were to lose you, I'd surely lose
as myself. Everything I found, dear, I've not found by myself. Try and sometimes you'll succeed.